13 de outubro de 2025, quem vos fala é o pastor Valdir dos Anjos. A paz do Senhor Jesus Cristo, desejo que te vá tudo bem. O tema da lição esta semana, o corpo e as consequências do pecado. Leitura diária desta segunda-feira se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13, versículo 12. O tema é: ainda não é manifesto o que havemos de ser. Versículo 12 do capítulo 13 diz assim: porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Ouve esta palavra, alimenta sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Vejamos que o apóstolo Paulo escreve esta carta aos Coríntios e agora revela que nós não podemos alcançar a perfeição completa enquanto estivermos aqui. Pois, veja bem, certa vez um visitante entrou em um ateliê e viu um grande bloco de mármore. Perguntou ao escritor: o que você vai fazer com essa pedra sem forma? O artista respondeu com um sorriso: dentro dela há uma bela estátua. Só precisa tirar o que está sobrando. Assim somos nós, humanidade, fomos criados perfeito à imagem e semelhança de Deus. Mas o pecado nos desfigurou. Ainda não somos o que havemos de ser, pois a glória plena ainda não se manifestou. Contudo, o divino escultor, o nosso Deus, está restaurando em nós sua imagem, até o dia em que o veremos face a face. Quero que você compreenda o propósito de Deus, o propósito original de Deus, a criação perfeita do homem. Eclesiastes capítulo 7, 29. Eis que tão somente achei que Deus fez ao homem reto, mas eles buscaram muitas invenções. O ser humano foi criado perfeito em sua constituição, corpo, alma e espírito. Adão e Eva viviam em plena harmonia com Deus, consigo mesmos, entre si e com a natureza. Havia beleza, equilíbrio, inocência em cada aspecto da criação. A presença de Deus era constante e o corpo humano não conhecia a dor, o cansaço, muito menos a corrupção. Precisamos reconhecer o valor do corpo humano como obra das mãos do Criador. Não como algo desprezível, mas como instrumento de adoração e comunhão com Deus. Encontramos a queda e as consequências do pecado no corpo e na criação. No Gênesis capítulo 3, versículos 7 ao 10, abriram-se então os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E conheceram que estavam nus. O pecado trouxe ruptura imediata. O homem sentiu culpa, vergonha e medo. O corpo antes perfeito tornou-se sujeito à dor, doença e decadência e morte. Toda a criação foi afetada. O solo passou a produzir espinhos, animais se tornaram hostios e a natureza geme sobre o peso do pecado. Em Romanos capítulo 8, versículo 18 ao 21,
está escrito: a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Paulo mostra que a criação está em agonia, aguardando o dia da redenção final. O sofrimento atual é consequência do pecado, mas também sinal de esperança, pois um dia tudo será restaurado. Aleluia, glória a Deus. Quando sentimos a dor, o cansaço, a enfermidade e a limitação do corpo, devemos lembrar: não fomos criados para isso. Essas marcas revelam o quanto o pecado feriu a perfeição do projeto divino. Entendemos que a esperança da restauração, corpo glorificado. 1 de João, capítulo 3, versículo 2 e 3, está escrito: amado, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como é, veremos. Glória a Deus. A restauração será plena e visível. O corpo será glorificado e livre da corrupção. Vejamos que essa limitação atual será substituída pela perfeição eterna. Vemos face e o veremos face a face, como já lemos no texto principal de 1ª carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Assim como Cristo ressuscitou com um corpo glorioso, também nós seremos transformados. Isso está escrito em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 53 e 54. Portanto, porque convém o que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Mesmo diante das fraquezas e enfermidades, devemos manter a fé. Há um corpo preparado por Deus, incorruptível, imortal e glorioso. A dor de hoje será substituída pela plenitude da glória de Deus. Ouve esta palavra, alimenta sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Hoje vemos por espelho, em enigma, mas um dia veremos face a face. Hoje conhecemos em parte, mas um dia conheceremos plenamente. O pecado deformou o que Deus havia feito perfeito, mas a graça de Cristo promete restaurar tudo que foi perdido, como está escrito em Romanos 8, 23. Esperamos a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Aleluia. Se o pecado trouxe destruição, Cristo trouxe restauração. A criação geme, mas a redenção está próxima. Vivamos com esperança, pureza e fé, aguardando o dia da redenção gloriosa, ou da revelação gloriosa. Portanto, ouve esta palavra, alimenta sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoa. Olha, eu te pergunto, caro ouvinte, tens tu vivido consciente de que o seu corpo pertence a Deus e que você deve glorificar a Deus com o seu corpo? Tem sentido seu coração, tem sentido em seu coração desejo ardente pela restauração final prometida por Cristo? Quando o pecado ainda tem o quanto o pecado ainda tem desfigurado a imagem de Deus em sua vida. Fique sabendo que Deus te fez para glorificá-lo. Deus te fez para honrá-lo. O corpo é um talento. O corpo é uma dádiva. A vida é uma dádiva. Não enterre este talento. Venha servir a Deus com ele. O tempo é uma dádiva. É momento de você usar o que Deus tem te dado, o seu corpo, o seu entendimento, o seu intelecto, a sua saúde, para servi-lo,
para adorá-lo. Portanto, Deus te fez imagem dele. O quanto você tem permitido que o pecado, os vícios, desfigure este corpo. Em nome de Jesus, venha servi-lo, venha servir a Deus com o corpo que ele tem te dado. Amém.